Olá, eu sou a Camila Dolli, analista de renda fixa da XP, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre qual que é o impacto do coronavírus e toda essa crise sobre a renda fixa. O contexto do coronavírus eu acho que já é muito conhecido por todo mundo. Brevemente falando, nas últimas semanas o mercado deteriorou muito, junto com o crescimento da disseminação desse vírus no mundo e também aqui no Brasil. E com isso levantam-se questões a respeito de qual o impacto disso sobre a renda fixa. Ao contrário do que muita gente pensa, a renda fixa tem risco, tem oscilações, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui hoje. A renda fixa tem 3 riscos principais, que são o risco de mercado, o risco de crédito e o risco de liquidez. Eu vou falar um pouquinho sobre o risco de mercado e o de crédito. Então, o risco de mercado a gente tem visto no dia a dia, nas últimas semanas. Então, basicamente, os principais indicadores que têm influenciado os títulos de renda fixa têm sido os juros e a inflação esperada para o futuro. Então, a gente olhando a curva DI futuro, que mostra quais são as expectativas para os juros no futuro pelos agentes econômicos, tem ficado muito inclinada. Isso quer dizer que os agentes estão esperando que os juros lá na frente fiquem mais altos do que anteriormente esperavam. E o efeito disso sobre os títulos é inverso, né? Então, quando a curva inclina, ou seja, quando a expectativa sobe, o preço dos títulos de renda fixa cai. Então, é isso que a gente tem visto aí nas últimas semanas, principalmente no Tesouro Direto, que ele é marcado a mercado diariamente, ou seja, todos os dias os títulos refletem essa dinâmica de mercado. Inclusive, dentro de toda essa oscilação que tem acontecido no mercado, alguns dias o Tesouro limitou a negociação, fechou para novas compras por investidores e também para resgates. Isso é uma forma do Tesouro Direto proteger os investidores dessas oscilações muito grandes, tá? Então, esse é o risco de mercado, é isso que a gente tem visto nas últimas semanas. A gente ainda não sabe como que vai se dar daqui para frente, tudo tem acontecido muito rapidamente, o mercado está mudando muito todos os dias, então é muito difícil prever como que vai ficar daqui para frente. Eu acho que tudo isso vai depender muito de medidas do governo, tanto de reformas da parte fiscal quanto da parte monetária. Tudo isso diariamente vai mudando e também o cenário externo influencia bastante no mercado. Agora, falando um pouco do risco de crédito, de forma bem geral, o risco de crédito é o risco das empresas, dos emissores dos títulos de renda fixa, desses emissores quebrarem. Bom, e além do risco de mercado, a gente tem também o risco de crédito. Falando bem resumidamente, o risco de crédito é o risco dos emissores quebrarem, ou seja, pode ser o governo, pode ser os bancos, podem ser as empresas, e esse risco sempre existe em menor ou maior grau, só que obviamente durante uma crise esse risco fica maior, tá? Então, o que a gente tem visto nas últimas semanas com toda essa crise que está acontecendo, logicamente a gente começa a ver um risco de crédito mais alto para as empresas e para os bancos. E por quê? No caso das empresas, falando brevemente, essas empresas, com as operações delas, com as atividades e as vendas, elas geram receita, e com essa receita isso gera um fluxo de caixa, e com esse caixa elas conseguem pagar as dívidas, tá? Quando a gente fala de uma empresa quebrar, é porque ela não consegue mais pagar os seus credores, por exemplo. Então, o que acontece? Com essa crise, muitas empresas estão paralisando a atividade, seja por conta de decretos governamentais, seja por iniciativa própria. Então, com essas atividades reduzidas, essas empresas têm menor capacidade de geração de caixa. Isso gera um risco de elas não pagarem as dívidas maior do que antes, com certeza, tá? Então, isso depende também de cada indústria. Tem algumas que têm maior ou menor risco. Por exemplo, um exemplo muito óbvio são empresas aéreas. Os aviões estão voando cada vez menos. Isso tem sido discutido frequentemente, inclusive pelo governo, pensando em medidas para proteger essas empresas da crise, tá? Então, esse risco, ele está mais alto hoje. A gente está acompanhando, como eu falei, está tudo acontecendo muito rápido, tudo mudando muito rápido, e é por isso que é importante monitorar diariamente todas as medidas que são anunciadas, diariamente todos os tipos, todos os riscos de deterioração de todos os setores. A gente lançou um relatório
recentemente na plataforma de conteúdos da XP, conteúdos.xpi.com.br, explorando todos esses riscos para renda fixa e inclusive entrando setor a setor, falando qual é o risco para cada um deles e quais são os fatores mitigantes. Ou seja, o que pode compensar esse risco, seja do lado das empresas, seja do lado dos próprios setores, tá? Porque sempre a gente pode encontrar alguns fatores que compensem os riscos maiores e que podem fazer com que as empresas sobrevivam por mais tempo. Então, de forma geral, esses são os riscos de mercado e o risco de crédito. E, por fim, fica a dúvida do que fazer nesse cenário. Eu acho que pensando de forma geral, começando pelo Tesouro Direto e dentro dele o Tesouro Selic, que é ideal para reserva de emergência, continua sendo. Se você não tem reserva de emergência, faça. Principalmente nesse cenário, a gente fica muito claro a importância de uma reserva de emergência. Os outros títulos do Tesouro Direto, eles estão com preços descontados. Como eu falei, a curva de juros abriu bastante, então o preço desses títulos está mais baixo. Para quem quer comprar Tesouro Direto, essa é uma boa oportunidade, né? Principalmente os títulos mais longos, ou seja, que vencem lá na frente, eles estão mais descontados ainda, tá? Porque esse efeito da curva de juros, ele é mais forte para títulos mais longos. No caso de títulos bancários, ou seja, CDBs, LCIs, LCAs, LCs, a gente continua contando com a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, para investimentos de até R$250 mil. Então isso dá uma segurança extra para o investidor, mas lógico que é sempre interessante observar como está o setor bancário, qual que é o risco daquele banco, porque às vezes você pode até investir num banco que corra algum risco. O FGC vai suportar esse banco, mas leva um tempinho ali entre um problema e o FGC conseguir cobrir os investidores, né? Então é sempre bom colocar o seu dinheiro primeiro até esse limite, contando com essa garantia, e também que não seja um recurso que você vai precisar imediatamente, principalmente pensando em bancos com risco um pouco mais elevado. E por fim, em termos de crédito privado, são as empresas que emitem esses títulos, né? Então são debêntures, CRIs e CRAs. Nesse cenário de risco de crédito mais alto, o ideal é procurar ativos de empresas menos arriscadas, né? Ou seja, que tenham ratings mais elevados e que tenham maior capacidade de honrar com as suas dívidas, seja num cenário normal ou mais estressado, tá? Caso você já tenha esses títulos, vão continuar acompanhando todos os acontecimentos, continuar acompanhando o nosso site de conteúdos, que lá a gente coloca bastante informação, e entender como estão os setores e as empresas de forma específica para tomar sua decisão. Não há motivo para pânico nesse momento, a palavra da vez aqui é informação, entender o que está acontecendo, não sair resgatando o seu título, porque agora realmente qualquer ação precipitada você vai perder dinheiro, então é sempre bom entender como que as empresas estão tomando suas medidas, como os setores estão caminhando, para assim tomar sua decisão, tanto caso você já tenha um título, quanto caso seja o momento de você pensar em começar a investir. É isso, espero que tenha ajudado e fiquem atentos ao conteúdos.xpi.com.br. Obrigada!